na nossa parte final da disciplina extensionista. E agora, na aula de hoje, vocês vão apresentar os resultados finais. Na última aula, vocês identificaram quais os problemas dos empreendedores, né, do empreendedor que vocês estavam analisando, e identificaram dois problemas principais para poder trabalhar. E aí, na aula de hoje, vocês vão apresentar esses resultados finais, resultados que vocês provavelmente devem ter pego algum depoimento desse empreendedor, seja por meio de vídeo ou pela parte escrita. E também seria uma outra fase da apresentação, vocês falarem um pouco sobre a disciplina, o que vocês acharam sobre a disciplina, para a gente poder sempre evoluir nos próximos semestres. Certo. No caso, o nosso empreendedor é nosso colega de grupo. Então, pode abrir falando sobre a experiência dele com relação ao trabalho, né? E depois eu falo sobre o que nós fizemos um pequeno resumo com relação à disciplina, ok? Perfeito. Então, eu peço que o Lucas inicie aí, por favor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou empreendedor aqui do meu grupo, né? Aí já deu aquela facilitada porque eu consigo dar o feedback e tal. Enfim, é, a moça que ficou responsável aqui pela planilha, que ela me passou a planilha, né, da, da aula passada, hoje ela tá de atestado, por isso que ela não tá aqui, mas eu vou falar sobre os resultados. Eu observei que me ajudou bastante a organizar, né, as minhas vendas e tal. Ajudou na questão também do meu planejamento, para eu é, pensar certinho quando comprar com o fornecedor, para evitar ficar sem estoque, que foi um problema que a gente falou na, no programa passado, na aula passada. E acabou dando muito certo, eu gostei muito do trabalho, porque ajudou, de certa forma, no meu negócio. Foi um projeto que, de fato, trouxe um benefício assim pro empreendedor, no caso eu, e com certeza para muitos outros que também, outros grupos e tal, os outros empreendedores desse trabalho. Gostei muito do projeto, achei que trouxe benefícios aqui para minha empresa. É, ela até fez uma planilha, eu acredito que ela tenha mandado ali para professor, né? E é isso. Se ficou alguma dúvida, algo do tipo, Eu tenho, posso? pode. Então, Lucas, eu queria saber duas coisas importantes, como empreendedor, tá? E não Uhum. como discente nesse momento. Como discente, vocês vão falar depois. Como empreendedor, o que eu gostaria de entender é em que medida isso realmente foi bom para vocês, ok, vai ajudar vocês a controlar talvez melhor aí as atividades, mas para a gente é muito importante saber o que que poderia ter sido, por exemplo, sugerido, outras opções que não nos passaram pela cabeça de oferecer, que para vocês poderiam ter trazido benefícios também, entenderam? Porque para a gente esse é um momento de entender as ações que a gente realiza, como é que elas impactam o empreendedor, e entender o que que a gente pode reformular e melhorar para que os próximos cada vez impactem mais, entendeu? Então, é nesse sentido que eu queria te ouvir. Então, eu gostei bastante do trabalho. Acho que o meu grupo ele foi bastante incentivo, porque eu também pensei junto com o meu grupo, né, em relação ao meu negócio. Eu também pensei, falei as dores e tal, até por causa do esquema de apresentações. Eu acho que foi bem completo. Não sei se teve alguma coisa que ficou faltando. Se teve, eu não percebi. Assim, não consegui perceber. Porque, de fato, assim, o pessoal do meu grupo pensando junto comigo, né, pensando.
a gente conseguiu pensar nos principais problemas e soluções. Eu acho que foi bem completo o trabalho, não consigo pensar em nada que poderia agregar agora, nesse momento. Que bom, obrigada, Lucas. Nada. Bom, passando para a segunda parte, então, elencamos 3 itens de pontos positivos que a gente encontrou discutiu com relação à disciplina, e apenas um ponto negativo, mas não tem a ver exatamente com a disciplina. Bom, o primeiro ponto positivo foi justamente a gente compartilhar essas ideias que às vezes a gente não tem uma noção, mesmo que fazendo a graduação, da dimensão que é uma empresa, dos pontos que podem ser atacados. O próprio empreendedor, às vezes, ele está tão focado em, em, em só vender que ele não pensa em situações periféricas que podem afetar o negócio dele, né? Então, esse compartilhamento, né, de ideias, que é um ponto positivo, as reflexões sobre o que pode ser melhorado na empresa e as escolhas e alternativas que a gente pode oferecer para o empreendedor a partir das ideias da ideia não, a partir do que ele pensa sobre o negócio dele. E também a gente tentar encaixar isso dentro de alternativas para ele desenvolver melhor o negócio dele, seja comércio, seja até uma pequena indústria, não sei. E um outro ponto foi a possibilidade de acesso do empreendedor a uma espécie de assessoria, né, digamos assim, apesar da gente ainda estar na faculdade e tal, né, que faça com que ele pense no negócio dele visto de fora, né? E como essas ideias podem otimizar ali o dia a dia dele, seja no aspecto administrativo, financeiro e até mesmo de vendas, de resultados. Com relação ao ponto negativo, nós identificamos que eles estão relacionados mais às nossas próprias limitações, né? Como aluno ainda, como graduando, apesar de alguns terem experiência já, porque a profissão lhes dá esse conhecimento, as nossas próprias limitações que fizeram que podem ser encarados como um ponto negativo com relação a todo o trabalho que poderia ser mais, digamos assim, desenvolvido, né, e mais alternativas para o empreendedor. E mas eu acho que a gente considerou isso como um passo importante para a gente, enquanto um aluno de contabilidade, para ver as empresas que possivelmente nós vamos trabalhar no futuro e ter essa visão de que pode melhorar, de que aspectos o empreendedor às vezes não consegue enxergar e a gente vê porque ele está de fora. Então, basicamente é isso. Esses são os pontos positivos, né, e o ponto negativo que a gente elencou. Tá ok? Perfeito, Eduardo. Thalissa, eu vou pegar a sua fala só mais essa vez, para dizer para o Fica à Eduardo vontade. que é isso. Quando a gente pensou nessas disciplinas de extensão, a ideia inicial era essa: oportunizar para vocês o crescimento e, ao mesmo tempo, possibilitar à sociedade receber da universidade esse conhecimento que a gente está gerando aqui, sabe? Então, realmente, tem isso. Dependendo da época do curso que vocês estejam, né, cursando, vocês vão aproveitar mais ou menos. Mas, independente disso, sempre é crescimento, sempre é um olhar diferenciado do olhar de sala de aula. E por isso a gente acredita nessa metodologia, sabe? A gente acredita que é realmente uma oportunidade de trazer uma visão diferenciada para vocês. O que a gente pretende ao longo do tempo ir trazendo outras disciplinas dessa forma e que, com o passar do tempo, a gente consiga transformar algumas dessas disciplinas em obrigatórias para que todos tenham que cursar e contribuir para essa transformação interna e externa, entendeu? Que bom. Muito obrigada. Eu que agradeço, professor.
Eu quero parabenizar o grupo. E Eduardo, eu até entendo quando vocês falaram assim sobre o ponto negativo, mas só que eu não visualizo nada como negativo. Eu acho muito pelo contrário, isso é super positivo. Porque por mais que vocês falem assim, nós somos alunos ainda, por vezes a gente sentiu muita dificuldade em poder dar um direcionamento melhor, mas isso força vocês a pensarem mais sobre o assunto, porque foge um pouco daquela parte teórica que vocês costumam sempre verificar, estudar na graduação, e vocês partem para o caso concreto. E aí que vocês se chocam, né? Vocês falam assim, ó, é real. Agora a gente precisa pensar o caso desse empreendedor, porque a gente vai ajudar. E esse é o objetivo da disciplina. Fico feliz que vocês tenham aproveitado, tá bom? Muito obrigada. Só Obrigado. complementando a Thalissa, às vezes quando a gente fala assim, limitações, uma frase que eu uso muito em correção de banca de TCC, vocês hoje têm a visão de contadores, vocês tiveram aquele período inteiro de formação e hoje tem a visão de contador, vocês têm essa visão e têm esse poder. Então isso é muito gratificante, vocês têm esse poder. E essa insegurança, às vezes, de limitação, quando sair do campo da graduação, isso acontece, é natural. Mas a gente sempre vai procurando soluções para resolver esses problemas. Então, podem dar a visão de vocês como contadores hoje. E parabéns pelo projeto de vocês. Próxima, Macaé ou Ademir? Isso. Vamos lá, pessoal de Macaé. Tem alguém de Macaé? Tá presente, hein? Juliana. Macaé não está presente? Tá, Juliana. Tá, né? Tô sim, eu tô esperando Tudo o bem, pessoal, Juliana? porque tudo bom? Eles vão colocar o slide aí, mas assim, vão explicar, né? De antemão, tem mais alguém aí? Eu posso. Acho que não entrou alguém? Ah, Oi, boa noite. Gabriela, aqui do grupo. Juliana, vou compartilhar o slide. Só um minuto, por favor. Se quiser ir comentando, só um minuto. Eu estou abrindo aqui também meu computador, ô Juliana, já começa também, tá? Conseguem visualizar? Consegue? Está compartilhado, mas ainda não tem apresentação, não tem nada. Está compartilhada a sua tela. Tá, a pasta de download aberta. Você tinha conseguido compartilhar, mas acho que saiu. Tinha conseguido? Deixa eu tentar novamente. Conseguem visualizar? Sim. Então, nosso trabalho, né? Os integrantes do nosso grupo, Júlia, Larissa, Juliana, eu, Gabriela, Pamela, Janaína e Laís.
o negócio escolhido da nossa empresa é na Brasa Carioca, que é um microempreendedor individual, é localizado em Macaé, né, que faz o preparo de refeições e churrasco. Nós observamos alguns pontos, né, a serem desenvolvidos, trabalhados, né, é, como contábil, financeiro, fiscal, necessidade de treinamento e desenvolvimento, melhoria ali, padronização nos fornecedores e a questão trabalhista e previdenciária, que como o MEI, né, o MEI só pode ter um funcionário registrado, né, com salário mínimo ou piso da categoria. Porém, foi encontrado alguns cargos, né, atuantes ali, cozinheiro, caixa, auxiliar de cozinha, e que, portanto, não enquadra como MEI, como microempreendedor. Aí o ponto que o grupo escolheu foi desenquadrar o MEI e migrar, né, para outro regime mais adequado. Observamos também ali normas para implementar de melhoria, norma de saúde e segurança, principalmente aplicáveis ao setor alimentício. E a questão do passivo, do risco de passivo trabalhista e autuações fiscais por descumprimentos da legislação. Como falado, né, o MEI ele só pode ter um funcionário registrado e sendo um salário mínimo ou piso da categoria. E, além disso, o MEI ele deve cumprir todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, como férias e 13º. Então, a proposta de intervenção é essa migração do MEI para a microempresa, que permitiria que o empresário expandisse seu negócio e se beneficiasse com novas oportunidades, como, por exemplo, a formalização dos seus 6 empregados que ele possui. Porém, em contato com a empresa não tem esse capital, esse montante para investir. É o que a Juliana vai falar agora. Boa noite. Boa noite a todos. Então, nós fizemos uma base, né, uma média dos cálculos para passar para a empresa. Explicamos também que com o desenquadramento, a empresa indo para o Simples Nacional, tem alguns encargos, né, na guia do Simples, que ela iria pagar, iria ter que mandar os valores de cartão de crédito, os valores que a empresa, o faturamento, né, para ser feito a guia do Simples Nacional, isso se fosse para o Simples Nacional. E realmente ficou alto para o que a empresa hoje pratica, né? Eles trabalham mais aos fins de semana e os custos com empregados, né? Nós apresentamos os custos com empregados e também a parte de saúde e segurança do trabalho que teria que implantar, teria que ter um contador. Já o MEI, ele precisa de um contador, né? Mas muitos não fazem a utilização desse serviço. E aí teria que ter um sistema integrado para fazer a integração do e-social com os sistemas do governo, né? O e-social com a DCTF, para fazer a DCTF web, o FGTS digital e tudo mais. E o empregador, ele declinou, né? Ele ficou pensativo e falou que não seria o momento para ele agora, porque é uma empresa pequena, uma empresa familiar, e ele falou que prefere correr riscos, né, de fiscalizações trabalhistas e tributárias, porque ele não pode se enquadrar, foi o que nós explicamos para ele. A partir do momento que você tem pessoas trabalhando para você, você já não pode mais ficar como MEI, né? Teria que assinar a carteira dessas pessoas, porque corre o risco de acidente de trabalho, corre o risco de uma fiscalização. Mas ele está ciente dos riscos, né? Nós fizemos assim a nossa parte, nós demos a consultoria, explicamos para ele dos riscos, das fiscalizações, das autuações e também de processos trabalhistas, que ele também corre o risco de processos trabalhistas. Nem todos são parentes, nem todos são familiares. Entregadores, por exemplo, né? Explicamos a ele o risco de um motoboy estar fazendo uma entrega, se acidentar, precisar de um afastamento previdenciário, mas ainda assim a realidade dele não permite que ele mude
né, no momento. Mas deixou claro que precisando, né, ele pediria ajuda ao contato dele no grupo para mais orientações. Mas nós orientamos que ele fizesse contato com o contador, né? Mas se precisasse, nós ajudaríamos, claro. Então, assim, nós infelizmente não conseguimos alcançar o objetivo que seria formalizar, né, o empregador por parte, né, pela parte financeira dele que ficou comprometida. E não teria como assumir tudo isso. É isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Exato, correto, A gente, Juliana. Pode falar, desculpa. Pode falar, Janaína. desculpe, é sobre aquela tabelinha, você tem como passar aí, que a gente até apresentou para ele também os valores. Tá no Eu ia finalzinho até, aqui, presente. isso, eu ia até informar aqui que está INSS patronal, apesar que uma empresa simples, né, nacional, não tem esse INSS patronal, mas só questão de demonstrativo, né? Tem o FGTS, né, que é 8% da remuneração, contribuições de terceiros, existe a provisão trabalhista de férias, né, avos, né, que uma empresa, ela faz uma provisão, né, mensal, um dozeavos de férias, de 13º, deixa eu passar aqui. Então, numa estimativa, numa empresa não simples nacional, teria essa carga de 67, aproximada, né? 67% de encargos, né? Considerando RAT, SAT. E, além disso, é uma questão de estimativa, porque existem outros fatores que impactam ali no custo da empresa, hora extra, horário noturno, custo de Vale alimentação, né, transporte. Desculpa, Exato, Gabi. correto. Vocês Pode. estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, Estamos. assim, a minha maior preocupação, que é o que eu bato muito na tecla com as empresas aqui, eu trabalho no departamento pessoal e trabalho também junto com o setor jurídico, né? Hoje eu recebi uma autuação, estou até com ela aqui em mãos, uma notificação do Ministério do Trabalho. Esse empregador aqui, eu vou proteger o nome dele, tá? Que é uma notificação do Ministério do Trabalho. Esse empregador chegou para mim semana passada e falou o seguinte: eu expliquei os riscos de não ter saúde e segurança do trabalho na empresa e manter colaboradores sem registro, tá? Justamente no caso dela. Hoje, aí a empregadora semana passada falou assim para mim, exatamente o que ele falou, é incrível como é que isso veio hoje, veio para mim esse problema. Ela falou assim: eu prefiro correr o risco de uma multa e pagar os R$ 400, porque hoje uma multa para um funcionário não registrado é de R$ 800. A falta de registro, você pagando em 10 dias, você paga metade do valor. Só que hoje, com o E-Social, não é só esse valor. A gente paga a falta do seguro-desemprego, a gente é pago por cada falta, cada item que não é enviado ao E-Social. E assim, isso foi explicado. Hoje o empregador ele entrou em desespero, porque tem que fazer até a parte de saúde e segurança do trabalho até o dia 23, porque ele vai pagar uma multa gigantesca. O fiscal do Ministério do Trabalho, gente, chegou, acabou. Se você não tem, por mais que você corra atrás e faça e execute, a multa vem. Você vai fazer para não piorar a situação. Então, foi isso que a gente tentou levar para o empregador. Se bater a fiscalização, vai ser multado. Não adianta. Então, assim, a minha preocupação toda nessa área, né? E a gente sabe que o risco, ele é diário. Pode ter uma denúncia, pode ter um acidente, pode ter um processo, mas, infelizmente, né? A gente não conseguiu alcançar aí o que a gente precisava, né? Quanto que está o faturamento bruto anual desse empreendedor? Quem Ultrapassou os disse? 81 mil. Meninas, acho que Porque tá no vocês slide. chegaram à conclusão que ele precisava ser desenquadrado Pela da qualificação quantidade de jurídica MEI. funcionários. Ele estava com Isso. 7 pessoas trabalhando como MEI. Tá, só É pode uma. a questão do valor, ele não quis detalhar para a gente, entendeu? Não ficou claro essa Não questão ali explícito, do o faturamento. valor que ele não repassou totalmente, entendeu? Não Entendi. deu É porque o detalhar. risco, então, seria mais do pessoal, do RH, de Exatamente. algum funcionário ajuizar alguma ação, né, trabalhista. Isso, exatamente, por conta dos Entendi. E funcionários. não do desenquadramento MEI, porque ele pode estar faturando até aquele teto de 81 É, mil e não ter problemas. Tá, correto, isso aí. Todo o perfeito. restante, a gente conseguiu perceber que ela estava lidando bem com tudo, né? A parte das compras, alimentação, serviços.
Só que quando chegou nessa parte, né, trabalhista, que realmente estava completamente correndo frouxo mesmo. Desprotegido, né? Vulnerável Aí, ali. alguém mais, gente, quer concluir? Não? É isso, então, nosso trabalho não teve um final feliz, né? Como seria nesse caso? Mas acho que faltaram Sim. duas coisas importantes. Uma é não sei se eu acho que vocês não falaram, pelo menos eu não escutei, a percepção, o que esse empreendedor achou, se agregou alguma coisa para ele, e sobre o que vocês acharam da disciplina. A disciplina foi Se excelente, assim. acrescentou, se tem alguma crítica a fazer para a gente poder melhorar. Eu acredito que as meninas, assim como eu, nós ficamos um pouco decepcionadas, né? E ele um pouco assustado com os custos, porque ele não imaginava o impacto que hoje, para você ter um colaborador, foi o que eu estava falando com as meninas na reunião, gente, tem NR5 aqui. A pessoa acha que não precisa de saúde e segurança porque tem 7 colaboradores. A NR5 é para 50 colaboradores. Tem um, precisa ter CIPA, um designado CIPA. Então, não envolve só uma contratação. Hoje, a contabilidade, você trabalhar, você abrir uma empresa, você ter colaboradores, envolve muita coisa, né? E ele não tinha essa ideia, ele não fazia ideia, né? Achava que era só pegar alguém e botar para trabalhar, e não é assim que funciona. Né? E a gente trouxe uma realidade para ele que não era a realidade dele e não é a realidade de muitos empresários. Né? As pessoas simplesmente acham que pode colocar alguém para trabalhar, pagar um salário ali com recibo de pagamento e acabou, e não é assim que funciona. Né? E eu tenho muita recusa aqui no escritório. A gente chega para contar a realidade para o cliente, para conversar, sentar, para explicar, e o cara simplesmente não quer. E foi o que aconteceu com a gente. Eu acho que deu um pouco de frustração, mas a gente aprendeu bastante. Um não também é resposta, né? Então, eu ia falar isso agora. Não A fiquem gente decepcionadas, pelo contrário, eu estou animadíssima. O que Nem tudo aqui, nem acontece, tudo aqui gente? positivamente. Vocês fizeram o que teria que ser feito. Na verdade, é que a gente gosta de experiência de sucesso, né? E a experiência, quando a gente não tem sucesso, também é uma experiência, e é uma experiência importante a gente aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com essa dificuldade das pessoas de lidar com as suas próprias questões, entender a melhor forma de falar com esse empreendedor, porque vocês fizeram o trabalho de vocês, né? Vocês deixaram claro as questões que ele precisava enfrentar, os desafios que ele tinha. Ele não está pronto para lidar com esses desafios. Essa é a verdade. Meninas, ele também agradeceu por tudo que a gente informou a ele, as informações, não foi, Gabriela, Juliana? Sim, sim, Foi. sim, exato. Ele Agradeceu. recebeu tudo que a gente passou para ele, muito assim, receptivo, atencioso com tudo, querendo aprender mais, querendo saber mais. Exatamente, a questão de não ter ali um montante para investir nessa parte tão importante, né? Ele não tem, ele está no momento de crescimento, né, de expansão, e que ele entende, entendeu, a gente acredita que ele entendeu ali o risco, mas que resolveu arriscar para juntar um montante. Mas ali eu acho que a experiência ali, tentamos passar uma conscientização, né? Foi uma E isso é experiência muito. boa para dois, né? Foi uma experiência boa para os dois, né? Tanto para a gente como para ele também, né? Isso é Exato. muito positivo, porque de repente vocês abriram um novo olhar para ele que ele não tinha consciência desses riscos. E agora ele tem um risco que ele sabe que ele está correndo, mas é uma opção. Ele É ainda não opcional. está pronto para lidar, Ele mas não está pronto, mas ele sabe. E o Agora ele está saber ciente também é que pode importante, acontecer. É. porque ele não. Eu acho que o seu ficou mudo, Thalissa. Tá Então, voltando. isso foi positivo. Eu fiquei vocês muito. plantaram a sementinha. Vamos dar tempo para ela florescer e esse empreendedor melhorar.
Mas E deixamos o canal aberto. Caso ele precise de mais alguma ajuda, a gente está à disposição, né? Isso aí. É só uma sugestão de botar nessa planilha o risco. Talvez mais para frente o empreendedor sem dúvida vai procurar vocês por algum momento. Mas quando eles baterem de frente do risco, o antes e o depois ele já sabe. Antes ele não sabia, agora ele sabe o risco que ele está correndo. Mas quando ele vê o slide, voltar para procurar vocês, estando assim inscrito, e o que você detalhou, Juliana, muito importante também, detalha para ele de uma forma que ele vai ver, pô, é isso aqui mesmo. Então, o caminho que ele vai seguir, ele já vai saber, tá? É mais uma Verdade. sugestão, tá? E Fazer mais uma parabéns. planilha vamos para o edital, ok. Isso, mais uma planilhazinha. Ok, pode deixar, vamos fazer assim. Parabéns, pessoal. Obrigada, Obrigada. meninas. Parabéns. Obrigada. parabéns, meninos. Acho que é Obrigada. Paracambi agora, né? Isso, Paracambi com o Belfor Roxo. Estão Eduardo, presentes? Eduardo, Lucas, Maria, Patrícia e Vânia. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Vânia está falando. O Lucas vai compartilhar a tela, só um momento. Beleza. Nós dividimos eu vou falar um pouco enquanto ele compartilha. Nós dividimos a apresentação em duas partes. Vamos começar falando sobre nossas impressões sobre a matéria e depois a gente vai passar. Nós fizemos essa semana um outro encontro com a empreendedora e para a gente conseguir apurar o que ela já tinha posto em prática das nossas sugestões, né? Lucas está ouvindo? Estou ouvindo. O nosso amigo Lucas aí que vai apresentar, ele pediu um minutinho que ele está entrando para apresentar o slide. Vocês estão me ouvindo? Tá um pouco Eu não consegui abafado. entender. Ele está no trânsito. Você está em Rio, né? Eu estou aqui na estação do BRT, eu tive que parar aqui para apresentar. Tá no BRT. Vocês estão me ouvindo direito ou não? Estou ouvindo bem baixinho, Lucas. E o outro ainda não consigo compartilhar, o outro Lucas. Eu vou tentar compartilhar. Eu vou tentar compartilhar, mas eu sempre tenho dificuldade de compartilhar esse arquivo. Eu vou tentar. Estão ouvindo? Ô, Vânia, eu tô aqui, tá? Quiser que eu compartilhe. Ah, então compartilha. Eu estava te esperando. É só abrir aqui. Enquanto ele abre, eu vou falar sobre as nossas impressões sobre o trabalho. Nós fizemos vários encontros com a nossa empreendedora, a Ilka, que trabalha com massagens, né, terapêuticas, e foi muito enriquecedor para nós como alunos, porque foi o buscar, né, ouvir a empreendedora, aplicar junto com ela as ferramentas que vocês, professores, ensinaram para a gente e apurar o resultado, transformar, né? Foi uma coisa muito enriquecedora para nós. Tivemos muitas conversas, não combinamos em tudo, uns concordam com uma coisa, outros não, mas eu tenho certeza que, para mim, foi muito enriquecedor. E para os colegas também. Vai, Lucas. Só um minuto. Eu consegui pegar esse primeiro Aqui que eu tô tomando surra da internet. Só um minuto. Porque tá no WhatsApp, eu tô abrindo o WhatsApp web para pegar o arquivo. Só um minuto. Estão conseguindo me ouvir melhor agora? Tá melhor sim. Estamos sim. Ok.
computador aqui é MacBook, não abre. Da nossa empreendedora Wilka. Wilka. Se quiser, Will, pode ir falando, Lucas, enquanto você vai beleza, falta colocando o pouco. slide aí, É beleza? 60%. 60? Ok. Então vai, Lucas, que aí já adianta, né? Então, inicialmente, o que foi dito pela Ilka, a empreendedora, a pergunta foi o que ela achou, né, do conhecimento que a gente passou para ela, dos nossos entendimentos, do que ela fazia, os pontos de melhoria. Então, ela gostou, né, inicialmente de todas as sugestões. Ela falou que estava meio desanimada por conta do trabalho que envolve, né, fazer a massagem. Ela, como é o tempo todo fazendo o movimento, ela falava que saía maçante, saía cansada, né, de um dia inteiro de trabalho, podendo o próprio trabalho dela, né, poderia, por exemplo, dar uma tendinite ou algo do tipo. Então a gente foi apresentando as sugestões de melhorias, falando sobre ela, ao invés de ficar só ela fazendo o trabalho dela na empresa dela, ela abriu um consultório, que ela já tinha esse sonho de abrir um consultório, botar um pessoal para trabalhar também. Ela quiser atender a domicílio, atende a domicílio. Então a gente foi dando essas impressões iniciais para ela. E de tudo que a gente apresentou, ela disse que o que mais chamou a atenção dela foi em relação ao marketing, já que ela não trabalhava muito essa área do marketing. Ela inicialmente tinha dito que tinha um Instagram profissional e pessoal, utilizava mais para o pessoal. E a gente foi passando as ideias, né, do que ela poderia apresentar, o que ela poderia postar, de como ela poderia gerenciar melhor essa questão do marketing dela, do Instagram. Então, ela tá aprendendo ainda, pelo que ela falou, ela tá aprendendo, tá mexendo melhor no Instagram, tá tentando pegar as ideias. Inicialmente está meio travado, porque aquilo é algo novo, né? A gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo. Então, ela falou também da questão das orientações, né? O que seria mais difícil é ela poder aplicar no que a gente já falou no dia a dia, que ela, como ela atende basicamente o dia inteiro, ela está se movimentando de Uber para um lado e para o outro, ela achou o mais difícil seria a gestão do tempo, porque do trabalho dela, como ela não fazia aquela gestão financeira bem certa, né, assertiva, ela teria que parar. Por exemplo, ela pegou um Uber para ir para casa de uma cliente, ela parar para anotar esse Uber, ela parou para fazer um lanche, comer alguma coisa, anotar esse valor que ela gastou. Então, ela veio sentindo certa dificuldade de poder gerenciar esse tempo dela. Em relação ao WhatsApp, né, que é o WhatsApp Business, uma ferramenta ótima dela poder estar angariando cliente, né, poder manter os clientes que ela já faz, que ela já tem contato, mandar mensagem automática. Ela foi aprendendo a mexer, ela não sabia de início, não sabia que existiam essas ferramentas, né, dentro do WhatsApp Business. Você poder criar uma mensagem automática, poder fazer algo desse tipo. Então, é basicamente isso. E também tem a questão do aplicativo dela de gerenciamento financeiro, que a gente indicou, que é o aplicativo Somei. O aplicativo Somei, ele é basicamente... E você consegue colocar ele no seu celular. Você vai anotando essa questão das despesas. Coloca o material que você compra, coloca, como o exemplo que eu dei anteriormente, Uber, que você utiliza para ir para casa do cliente, o alimento que você usa. Então, é basicamente ela anotar as despesas, anotar as receitas, como é que eu posso dizer, esse controle, para você saber o que, no final, líquido, o que você recebe no líquido. Porque ela não tinha muito essa ideia, o que ela sabia era do bruto. Era só o bruto que ela tinha o entendimento, né? Porque ela pegava, ia lá, comprava o material que estava acabando, ela ia comprava o material. Uber, ela pegava, ela anotava o que gastava de Uber, então era basicamente isso. Se alguém quiser falar alguma coisa também, quiser pontuar algo. Estão me ouvindo? Sim. Ah, Vânia, você não desligou, tá? Agora sim. Assim, Lucas, você quer falar alguma coisa? Que está fazendo a apresentação das telas?
Eu não sei se ele está ouvindo. Oi, eu tô Oi, um quer falar pouquinho mais alguma gripado, coisa? assim. Tô um pouquinho gripado, mas... Não, na verdade, eu acho enfim, falar por mim, né? Foi uma experiência muito enriquecedora estar apoiando aí a Ilka nesse projeto, né? Vamos dizer assim, uma empreendedora, né? Mãe de família, né? Que viu numa oportunidade e fez seu negócio, né? Não sei se todos lembram da história, né? Mas começou aí do zero, batalhando pesado para chegar onde hoje ela está, né? No nível premium, né? Com clientes premium. E mesmo assim, saber que a gente pode apoiar de alguma forma, né? O empreendedor, seja, enfim, com alguns conselhos técnicos, né? Que a gente aprende na faculdade, ou seja, alguns conselhos de vida que a gente também absorve, né? Nas nossas experiências. Então, queria parabenizar aí a universidade, né, por essa matéria. Eu acho que os professores, né, que aqui com a gente estão também, porque eu acho que é muito importante a gente replicar isso, o pouco, né, que a gente absorve, né, na universidade, conseguir levar isso para o meio de trabalho, né, realmente apoiar o empreendedor, né, o pequeno empreendedor e ver que, enfim, a gente está aqui há 3, 4 meses, né, um semestre falando com esse empreendedor e ver que em tão pouco tempo a gente consegue apoiar, né? E ver esse negócio desenvolver, mesmo que seja um pouquinho, para a gente ter certeza aqui que é sentimento de todos do grupo, né? Que é muito enriquecedor e eu acho que vai ficar aí na nossa trajetória, né? Durante a universidade. Então, acho que é isso. Acho que a gente atingiu um pequeno objetivo, né, de conseguir apoiar, de plantar sementinha, né? Claro que 6 meses é um prazo muito curto, né? Eu trabalho aí com muitas consultorias, eu sei que é 1, 2 anos que eles pedem para implementar projeto, né? Então, o nosso aqui, a gente nem é uma consultoria efetiva, né? Que a gente fica todo dia na empresa, né? Que tá vendo números e tal. Então, eu acho que o enredo aí da matéria está muito bem alinhado, né? Tá bem esquematizado para apoiar. Claro, a gente não consegue apoiar em tudo, né? Primeiro porque a gente está falando aí o dia a dia, né? A gente pega o dia a dia da pessoa, no nosso caso é uma pessoa que ela é a empresa, né? Não é a empresa que trabalha por ela, né? Ela é a empresa. Então, muitas vezes a gente dependia dela, né, para passar informação, para até mesmo para passar um feedback do que a gente estava tentando implantar, mas no geral eu acho que foi muito bom e de novo aí parabenizar pela matéria, tá bom? Desculpa aí que eu tô bem gripado, gente. Nada, acontece. Só uma dúvida só. Eu sei que tinham comentado no projeto anterior sobre a marca dela. Ela levou mais essa ideia para frente? Qual a ideia que ela teve sobre Ó, esse ato? gente, tô clicando aqui. Quer falar, Vânia? Quero. A Ilka, ela tá bem devagar, né? Ela tá encantada com o suporte, mas eu acho que vai ser uma coisa muito devagar. Ela agradeceu demais, eu até achei muito bonito, nós transcrevemos o nosso trabalho, né? Ela foi gravar, o Eduardo fez a última entrevista com ela e foi transcrito, o Lucas depois arrumou tudo direitinho, então eu achei que foi muito carinhoso o jeito que ela se referiu a nós, né? Ela disse que foi um ânimo para ela. Então, ela está começando a fazer anotações sobre as despesas, ela está tentando atualizar os contatos, colocar a agenda dela de acordo, né, mais profissional. Então, eu fiquei até muito feliz com o depoimento dela, porque
A princípio, eu estava achando que ela não tinha posto em prática o que nós dissemos, mas o último depoimento dela foi muito emocionante. Agora, sobre a marca, eu acho que vai ainda levar um pouco de tempo. Ela quer, mas ela ainda está caminhando, né, Lucas? Deixa eu mexer aqui que tô mudo de novo. Não, tá falando, a gente está escutando. Então, como eu disse, né, eu acho que nem deu 6 meses, né, até a gente iniciar tudo. Eu acho que a gente plantou semente, né, a gente não conseguiu germinar, fazer a árvore crescer, né, mas a gente plantou as ideias, ela tem noção, né, a gente sempre perguntava, todo momento, né, a gente tentou ser reflexivo com ela, né, que gerasse nela o entendimento de que ela precisava efetivamente das coisas, né? Principalmente aí o marketing, as finanças, né? Tudo eram perguntas meio retóricas para ela mesma responder e entender que ela precisava disso, né? Então a marca é um ponto que ela sabe que precisa, ela quer, mas enfim, eu acho que isso vai ficar aí mais para frente por conta de processo mesmo e prioridades, né? Eu concordo com o Lucas. A ideia da disciplina é isso, é você criar a sementinha lá no empreendedor, porque nem sempre ele vai conseguir colocar em prática imediatamente. E é uma questão de amadurecimento também do empreendimento. E isso dura anos, algumas ações em alguns meses, outras ele pode fazer imediatamente, como, por exemplo, baixar o aplicativo SoMake, super legal, que ela consegue alimentar e conseguindo alimentar essas informações, ela tem uma noção melhor do que ela gasta é, durante o trabalho dela, de Uber e tal, e ela consegue mensurar o negócio, mas é uma questão de hábito também, porque ela nunca fez isso, e até você criar o hábito e entender da importância, isso demora um tempo. Então é isso, eu acho que foi muito bom, muito produtivo o trabalho de vocês, parabéns. A questão do marketing, ela avançou ou ela criou o Instagram, tá? Vocês estão vendo ela alimentar ou ainda está também bem devagar? Ela disse que fez postagem nova, Fez, né? E fez isso postagem. também vai demorar um pouco, porque ela vai precisar criar esse hábito que ela não tinha. E ela disse que no site da empresa que ela é representante, porque ela representa um grupo chamado Renata França, de uma especialidade Ah, de eu matéria. conheço. Ela deve ter Ah, feito curso, né, Renata França, método muitos, Renata França. E aí, isso, entendi. muitos. E ela disse que pode pôr a foto dela e o Instagram dela, mas paga uma mensalidade. E a Aham. gente falou que ela tinha que fazer isso. Ela falou que ia esperar um pouco mais para o final do mês de novembro para deixar a temporada do verão inteira. Então, ela vai fazer, sabe? Ela vai fazer, vai crescer. Que bom. Bom, acho que é isso, né? É isso, parabenizar o grupo. Acabou que a semente já deu uma germinada, só de ter conseguido já criar o hábito do aplicativo, ela já vai ter uma grande melhoria no empreendimento dela. E como as outras sementes ainda vão florir, então agora é questão de tempo. Então, no máximo que ela vai ainda pedir a ajuda de vocês, aí acompanhamento é normal, tá? Acontece muito. Depois o aluno vem conversar com a gente, falar, pô, o empreendedor voltou, me procurou e tal, vai ajudando. Teve gente que foi contratado pela empresa. Acontece de tudo, né, Elia? Vai vendo de tudo. Mas parabéns aí, pessoal.
Obrigada, Meninos, professor. eu também quero parabenizar, dizer para vocês que é isso mesmo. Vocês vão crescer ainda muito, tiveram aí uma experiência e essa troca, como o Ademir falou, esse empreendedor pode voltar ou outros. Amanhã vocês encontram um outro empreendedor, vocês vão se sentir mais seguros para apoiar, para contribuir e mesmo na vida profissional de vocês, né? Vocês vão, ao longo do tempo, ganhando autonomia, ganhando expertise, e é isso que a gente quer contribuir. Então, muito obrigada, foi ótimo. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigado, professores. Obrigado. Obrigado, professor. Vamos lá, pessoal. Próximo grupo. Acho que é Paracambi também, né, Antônio? Boa noite, me Isso. ouvem? Sim, tudo bem? Tudo bem? Ele tá compartilhando aqui a tela para meu grupo começar a me apresentar, tá bom? Boa noite, galera. Estão conseguindo me ouvir? Boa noite, estamos sim. Perfeito. Vou só aguardar o João conseguir fazer o compartilhamento. Eu dou início aqui, tá? Foi? Perfeito. Fui. Para mim tá aparecendo aqui. Novamente, boa noite, tá, galera? Meu nome é Davidson. Juntamente com meus colegas de equipe aqui, o João, Antônio, a Juliana, a Tainá e o Leonardo, que por sua vez é o próprio empreendedor do nosso grupo, eu vou trazer uma recapitalização rápida da empresa, de sua atuação, de como ela funciona e dar início à apresentação, relatório final do nosso projeto, tá? O empreendedor, no caso, o Leonardo, ele fez uma atuação na nossa equipe de forma ativa, o que foi um facilitador bem legal para a gente conseguir ter um contato e chegar ao diagnóstico conversando com ele, tá? A nossa metodologia foi direta e colaborativa. Nós realizamos um quadro de 4 entrevistas principais com o Leonardo via Google Meet, e a participação do Leonardo conseguiu validar nossas observações em tempo real, tá? Conforme a gente foi fazendo as alterações, comentários, ele foi dizendo o que que era bom, o que que não funcionava, o que que seria interessante implementar. A empresa, no caso, analisada foi a Velox Imóveis, que é uma imobiliária de pequeno porte, sediada em Petrópolis. Ela atua na venda, locação, administração de imóveis e sempre com foco na transparência e agilidade, tá? Fica até um comentário aqui positivo. O Leonardo realmente ele foca bastante nessa parte de atendimento, ele é bem legal com isso, tá, galera? Fica até uma propaganda aí para o nosso amigo. É, Como a Velox é uma empresa de serviços, os seus fornecedores, no caso, são, na verdade, os proprietários, as construtoras que desejam vender, alugar imóveis, e a captação desses produtos é a atividade central da empresa. Aqui identificamos um desafio central no negócio dele, que é, é o processo de corretagem, que depende totalmente da mão de obra humana, tá? Eu não sei se travou o slide. Ah, foi. Que no caso depende totalmente da mão de obra humana, né? A principal queixa do empreendedor, no caso o Leonardo, é justamente a escassez de mão de obra, que leva à centralização de todas as atividades com ele e a esposa, tá? O mercado da Velox, ele é composto por clientes pontuais, mas a empresa já demonstra uma visão estratégica bem legal de investir no pós-venda, né? Buscando transformar os próprios clientes em promotores, né? Que é aquele, o boca a boca vai levando a trazer os clientes, falar bem da empresa. A empresa também possui um canal no YouTube que identificamos como um ativo bem legal a ser explorado e ser melhorado para trazer mais comércio e mais clientes para a empresa. Tá. Travou ou foi só o meu que está travado? Só o seu. Desculpa, voltando então. A, pera, pera, pera. A gestão da empresa reflete desafios de centralização. O próprio Leonardo identifica que uma maior qualificação, gestão e capacidade de delegar funções aumentaria a produtividade. O faturamento mensal atual da empresa está algo em torno de 8 e 12 mil reais, tá, gente? Agora eu vou dar a palavra para a Tainá, que ela vai dar continuidade à nossa análise, onde nós abordamos as questões de estratégia, os pontos de atenção do projeto. Boa noite a todos. Me ouvem? Perfeito? Eu peço desculpas, Sim, sim. mas eu estou no local, no ambiente público
não tive como chegar em casa. Vou retomar a análise, tá? A gente traz aqui as questões estratégicas que revelaram que a principal ameaça é a alta competitividade do mercado imobiliário, né? Por se tratar de uma empresa pequena, eles têm a dificuldade de ter uma mão de obra qualificada, porque, infelizmente, é um serviço que se ganha através, né, da venda ali, né, de imóveis. Então, a mão de obra qualificada, ela vai acabar procurando empresas de um porte um pouco maior, né, para ter essa segurança, essa facilidade, né, ali naquela venda. E foi a nossa observação nessas questões estratégicas, né? A gente abordou, focou em 4 pontos de atenção, né? Que são eles: a automação de processo, a delegação das funções, a geração de demanda e o foco, né, com a direção estratégica. A gente vai esmiuçar isso nos próximos slides. Pode passar, por favor. E a gente fez a análise de cada um deles, né? A automação de processo seria principalmente com o foco dessas tarefas repetitivas, não no atendimento, né, mas na questão dos cadastros dos imóveis, no envio de boletos, essa coisa que possa ser automatizada sem prejudicar ali na qualidade do atendimento, né? Acho que até na apresentação passada a professora destacou a dificuldade que a maior parte de nós temos, né? De ter aquela coisa de um robô falando com a gente, né? Ninguém quer ser atendido por um robô. Então não seria nesse sentido a automação, tá? Seria mesmo por aqueles processos que são repetitivos e que não tem um contato direto ali com o cliente. Deixa eu passar. A questão da delegação de funções, né? O Leonardo, que é integrante do grupo, que foi um empreendedor, ele não está sobrecarregado, ele consegue dividir aquelas funções, delegando elas. Pode passar. Volta, por favor. Passou direto. A geração de demanda, né? Que seria a questão de como a gente já passou, né? Eles têm um Instagram e eles estarem, né, com essa rotina de postagens, passando também conteúdos educativos, por exemplo, dicas para síndicos, né, trabalhando nessa questão de geração de demanda para conseguir cooptar, né, os clientes. Pode passar. E por fim, o foco, tá? Foi o nosso último ponto para a questão dessas tarefas, né? Do impacto, a gente tem um foco da equipe toda deles, para saberem, né, quais são as missões da empresa, para não se perderem durante o serviço. Durante os nossos diálogos com o Leonardo, nós pudemos notar ali os principais pontos sensíveis para ele, né? Desses 4 pontos, 2 se destacaram mais, que seriam, né, que ele relata como dor central da empresa, que é a escassez de tempo e a questão da centralização. E aí, mais à frente, a Juliana vai passar agora a questão do nosso foco principal, né, que seria na automação de processos e na geração de demanda, que se apresentaram como as principais deficiências e necessidades também do Leonardo. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos, Juliana, boa noite. Então, começando pela automação de processos, né? O objetivo é ganhar eficiência, liberar o tempo do Leonardo, fazendo com que ele gaste menos tempo respondendo mensagens iniciais manualmente, né? A nossa principal proposta foi a implementação de um chatbot. As funções dele são oferecer um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, captar leads, agendar visitas e filtrar as dúvidas mais comuns, tudo entregado a um CRM. O cenário que buscamos é este, né? Sair de processos não sistematizados e centralizados para um modelo onde as tarefas são automatizadas, os erros são reduzidos e a gestão passa a ser baseada em dados, liberando a equipe para focar no que realmente importa, que é a negociação, né? E para que isso não ficasse apenas na teoria, desenhamos o fluxo completo da conversa que foi apresentada na última apresentação e os benefícios esperados, né, na implementação do chatbot para o Leonardo.
Continuando, seria a parte do João, sobre o Eu, roteiro que ele fez, né? Pode falar. oi? Então agora eu vou passando aqui rapidinho, já que essa parte do chatbot foi mais esmiuçada na última apresentação, né? E como a gente prometeu, a gente vai agora trazer essa parte do marketing, né? Que ficou meio que devendo na última aula. A gente apresentou essa parte aqui de antes e depois, né? A proposta e tal, mas não demos a nossa ideia principal. Que é o seguinte, agora que a gente já melhorou a eficiência através da automação interna, a gente quer trazer o segundo pilar, que é o marketing e a comunicação, né, através da geração da demanda, que é a atração de um público qualificado, o engajamento na nutrição e a conversação através do relacionamento pós-venda. O que a gente espera dessa nossa ideia é que a gente transforme esse alcance limitado da empresa em algo, uma marca poderosa, que vocês vão entender mais à frente com a proposta que eu vou mostrar. O marketing básico sair para um marketing não avançado, mas um marketing intermediário já, mostrando ali um marketing mais direcionado, com engajamento digital ativo e um fluxo constante de leads, né? Já que aqui no antes da nossa proposta tinha uma atração inconstante, tinha uma dependência da captação ativa, né, que é manual do Leonardo, através de diálogos, através dele ir pessoalmente buscar esse imóvel, né? Então, através do potencial digital que a gente identificou para a Velox, a gente veio com essas propostas de melhoria, que é a marca com referência, o marketing direcionado, o engajamento digital ativo, que é essa parte que eu falei agora, esse relacionamento pós-venda, que a gente também vai trazer uma proposta para isso, e fluxo de constante de leads e a captação otimizada. Agora, a nossa ideia principal, né, que ficou devendo, vai ser um modelo de apresentação corporativa com uma profissionalização visual. O que eu nomeei aqui no slide, né, de kit pro institucional Velux, que é basicamente o quê? É uma A gente sabe que hoje em dia cada empresa ela tem um seu próprio modelo, né, de, de apresentar um trabalho, por exemplo. Vamos supor que ao invés de eu estar apresentando um trabalho para vocês, fosse o próprio Leonardo que estivesse chegando aqui, vocês fossem clientes, e ele quisesse apresentar um pouco ou do imóvel, né, uma proposta, né, de negócio, ou apresentar sobre a empresa mesmo. Então, o que que ele teria que ter? Um, um modelo de slide de, como que eu posso dizer? Para ele poder modificar, né, e colocar as ideias nele, o conteúdo da apresentação nele. Lembrando que aqui o que eu trouxe, o que eu quis trazer é mais uma ideia. A gente não tem de fato um modelo pronto, né, um modelo de slide pronto para entregar para ele. Caso que ele queira avançar nesse sentido, a gente pode até ver isso, né? Mas o que eu quis trazer aqui principalmente é a ideia, né? Que essa capa, proposta comercial, setembro de 2024, sempre com essa logo no canto. Eu trouxe também várias variações de logo, né? Para caso ele queira usar. Como eu disse, é uma ideia, não é algo uniforme ainda, todo prontinho. Esse segundo pedaço aqui, segundo slide, esse segundo quadrado aqui, é mais como se fosse um slide de transição, para ele poder apresentar um título, apresentar um texto, apresentar tópicos, seguindo também essa paleta de cor da empresa, né? E esse último também, esse último retângulo, terceiro, ele serve como, por exemplo, um slide que ele queira inserir uma imagem, inserir algo mais dinâmico, né? E aqui eu coloquei uma frase só para representar, que é seu imóvel vendido em Depot Record. Mais uma vez, né, reforçando a paleta de cor da empresa. E, enfim, a segunda proposta, a segunda ideia, é um marketing visual, sistema de postagem patrocinado, que é basicamente um sistema de matrizes, né,
que eu acho que é assim que se chama na prática, né? No estudo do marketing em si, que é um modelo para rede social. Isso aqui é uma parte, também é uma ideia, novamente, né? Não é um modelo de postagem pronto para ele, mas aqui, esse primeiro retângulo, ele mostra um carrossel educativo. O que que é isso? É um modelo de postagem de conteúdo educativo, que é algo que o Leonardo preza, que ele até falou com a gente nas reuniões que a gente teve, que a principal ideia dele em alimentar as plataformas digitais da empresa é através desse conteúdo educativo, é, trazendo informações sobre o ramo imobiliário, sobre, enfim, novas ideias que ele queira colocar em prática. E também até no caso do, a gente falou, você chegou a citar o YouTube aqui, até no caso, esse último modelo, ele serve também caso queira apresentar um vídeo no YouTube também, né? Então meio que tudo vai se correlacionando. O segundo quadrado, ele diz sobre a vitrine de imóveis, que é um modelo de postagem mais básico, assim, né? Que é, que é algo, uma postagem para ele divulgar novos negócios, né? A gente não sabe exatamente se é assim que ele deseja divulgar seus negócios através da plataforma digital dele. Não sei se é o maior desejo dele, se ele se sente confortável fazendo isso. Mas a gente quis trazer assim essa ideia também, né? Até para reforçar, para ver se alimentar, plantar essa semente, né? Como vocês vinham falando. E, enfim, o último retângulo ele é o a parte do depoimento, que é um modelo de postagem que eu achei bem legal trazer, né? Que vai sempre trazer ali o rosto de uma pessoa. Talvez a pessoa não queira ser identificada, né, pelo rosto, mas se ela quiser trazer um depoimento para ele poder postar esse depoimento, né? Um modelo de postagem talvez até, por exemplo, simulando, né, uma postagem no Instagram. Ele vai lá, posta, no Instagram tem várias coisas que tu vai arrastando pro lado, né? E tu vai conseguindo ver ali a postagem inteira. Talvez seria legal se ele trouxesse no final de cada postagem dele um depoimento sobre um cliente da empresa, né? E para isso tem esse modelozinho aqui, esse modelo pronto que a gente quis trazer também, né? Agora, a última parte dessa proposta que eu quis trazer basicamente o visual sozinho ele não basta, né? A gente propôs também algo por trás dele, algo interno, para que isso também entra um pouquinho na parte da automação. Como eu disse, tudo vai meio que se correlacionando, conversando entre si. A gente trouxe meio que uma régua de relacionamento, onde na fase um a captação, onde tem o lead frio, esse cliente chega através de como? Nessa utilização do chatbot, nesse sistema de resposta imediata, que esse sistema já vai captar as informações essenciais que o Leonardo precisa e talvez, como a Juliana disse, alimentar um CRM, agendar uma visita, fazer tal coisa. Isso também posteriormente, num avanço futuro, talvez até chegar numa parte de ele criar um site. Isso ser tudo meio que estar linkado ali com o site dele, né, etc. A fase 2 que é a nutrição, é o lead morno, o engajamento ativo, é quando o cliente chega, mas ele pede um tempo para pensar, ficar indeciso, enfim, para não deixar esse cliente se perder, e até também fazer esse engajamento digital ativo, né, como eu tinha dito, fazer uma curadoria quinzenal, que é o meio que tipo e através do canal de comunicação principal do cliente, ir alimentando ali, olha, surgiu essa nova proposta, olha só, dicas, né, de tal coisa, e meio que para ir incentivando, nutrir esse cliente para ele se manter, né? E após a fase 3 após venda, que é o cliente já convertido, que é uma régua de fidelização, que chama de protocolo 365, que é um protocolo para fidelizar os clientes, gerar indicações, resolvendo a questão do pós-venda reativo. Ele tinha que ter muito ficar indo atrás, né, do cliente, ou talvez nem sei exatamente como é que ele fazia esse processo pós-venda, mas era tudo muito manual, tudo muito, como a gente apontou aqui, né, dependendo muito dele e da esposa dele, né, e às vezes como ele está focado em
outras questões mais importantes, né, do negócio, ele não tinha meio que tempo para fazer esse sistema de pós-venda. O que que esse protocolo 330 365? O 3 é um parabéns, você concluiu sua compra, indicações de, por exemplo, restaurantes próximos, locais de serviço próximos, 30, ir atrás e mandar uma mensagem pode ser automática mesmo, saber como é que o cliente está, se está precisando de alguma coisa, se uma indicação ou algum outro tipo de indicação, se está satisfeito, né? E o 365, que é depois de um ano, mandar um parabéns, né? Talvez até voltando naquela parte do marketing que eu falei sobre o modelo de postagem, talvez até criar um modelo para que possa mandar automaticamente ali uma mensagem comemorativa. Ó, olha só, um ano do seu negócio, né? Claro que isso varia de negócio para negócio, de cliente para cliente. Talvez um imóvel para comércio não tenha necessidade dessas burocracias todas, desses enfeites, entre aspas, né? E então meio que varia, claro. Mas, enfim, basicamente são essas três propostas, três ideias, novamente, que eu quis trazer para o Leonardo implementar, talvez futuramente na sua empresa, juntamente com a ideia da automação. É, Agora eu vou passar para ele, para trazer essa conclusão e o impacto. O nosso próprio empreendedor trazendo esse feedback e alguns dados que a gente resolveu mensurar também, né? Através de pesquisa na internet. Enfim, pode falar agora, né, Leonardo? Bacana, João. Obrigado aí por toda a fala. Na verdade, eu agradeço, inclusive, aos professores que incentivaram aí mais uma vez essa disciplina. Espero que todos estão conseguindo me ouvir. Tá? Sim. O que eu posso dizer é o seguinte: o trabalho foi muito mais que trabalho em grupo. O trabalho foi em equipe, né? E eu fico satisfeito porque eu já estou implementando. Assim, não é implementar tudo de uma vez, né? Porque o cobertor é curto, né? A gente tem que investir algumas coisas e não pode errar. Até pode, mas tem que errar com alguma cautela. Então, o que eu fiz? Eu realmente implantei o CRM, o Bitrix 24, que é gratuito, mas funciona bem. E aí eu contratei esse plano de IA, e eu consegui automatizar e-mail, CRM e WhatsApp Business, e já deu resultado. É impressionante, mas realmente dá resultado. Fiz uma campanha, e aí minha esposa entrou na parte de marketing, no Instagram e no Facebook. E a gente fez uma campanha de 10 dias e coincidiu com um empreendimento novo em Petrópolis. Um cliente já antigo, já de pós-venda, adquiriu um imóvel e com a campanha a gente já está fechando um segundo imóvel esse mês. Então, assim, e estamos na metade do mês. Né? A gente já conseguiu fechar um, já com dinheiro em caixa, e o segundo já nas tratativas finais, fechando já o registro. Então, só falta o dinheiro cair na conta, a porcentagem e, assim, gratificante. Eu posso dizer que eu tinha algum receio de investir, mas na medida que o dinheiro vai entrando em caixa, a gente consegue ter maior capilaridade para poder fazer esse investimento e realmente a gente vê que faz sentido tanto a aula quanto a formação do grupo. Se o empreendedor levar a sério, a coisa realmente funciona. E eu sei que alguns empreendedores têm algumas cautelas com relação e abraçam alguns riscos desnecessários, como os outros grupos falaram, com relação a, ao direito do trabalho e outras questões fiscais, mas como no meu caso, a gente está em família, sou eu e minha esposa, praticamente, e já estou pensando em colocar pelo menos um estagiário para a gente treinar e ele entrar nesse sistema do CRM, acompanhar os leads. Os leads aumentaram muito, porque
com a campanha, a gente consegue captar o lead frio e, e já entra no funil de vendas, e com esse funil de vendas a gente consegue começar a trabalhar. A gente já tem, pelo menos eu, minha esposa um pouco menos, mas eu já tenho uma experiência grande. Só em falar com o cliente, já sei se ele já tem ou não um interesse maior ou menor na compra, porque a gente começa a perguntar, ele começa a desenvolver uma fala de interesse, a gente percebe se ele está realmente empolgado com a venda, se aquilo ali está dentro do perfil dele, e a gente começa a humanizar esse diálogo, aí já sai do robô e entra o vendedor falando, e aí a gente consegue, muitas das vezes, converter, ou pelo menos que ele já indique outros, e a gente consiga trabalhar de maneira ativa essa venda, e normalmente, com a maturidade do acompanhamento desse cliente que já começa a se mostrar interessado, é claro que ele vai fazer uma pesquisa em outros imobiliários. Ninguém fica parado, ainda mais quando o valor é alto, ninguém fica parado numa imobiliária, mas a forma como é feito o tratamento desse lead inicial e como ele é desenvolvido ao longo do funil, a chance de convertê-lo numa venda daqui a 2, 3, 5 meses é alta. E o que eu achei bacana no trabalho, e isso foi importantíssimo, que com a automatização eu estou conseguindo mais tempo para poder desenvolver esse processo de venda. Assim, nesses últimos 15 dias eu consegui respirar um pouco mais, entende? Assim, foi bacana. E basicamente isso, eu agradeço de verdade. Assim, faz todo sentido essa disciplina. A gente consegue ver na prática os aprendizados teóricos. E, assim, estou empolgado. Achei muito legal. Não sei se vocês conseguiram ouvir tudo que eu falei. Que Eu queria. depoimento maravilhoso que eu ia falar. Que depoimento bom. É bom Pois escutar é. isso, né? Olha, eu estou comendo pipoca enquanto eu assisto, porque eu estou me sentindo num filme. Olha, meninos, eu gostei muito também. Eu acho que para a gente nada melhor do que saber que a gente está realmente contribuindo, né, para a melhoria do empreendimento. Eu acho que você está com um olhar muito bom, Leonardo, de buscar pessoas para te ajudar a implementar essas ideias, porque isso é dar continuidade, é gerar a realização daquele potencial que você está enxergando, né? Das ações que vocês fizeram juntos. Eu só posso parabenizar vocês e dizer: siga em frente, vai cada vez ficar melhor. E conte conosco, viu? Obrigado. Igualmente. Obrigado. E É, já fica a dica, quem quiser comprar um imóvel lá em Petrópolis, fala comigo. é. Pior que eu vou te procurar, hein, ô Leonardo. Tem uns amigos que estão querendo comprar um imóvel aí mesmo. Deixar seu Aí, contato ó. salvo. Tá ok, Fazer Eu seu vou obrigado. procurar marketing assim aí. que eu tiver dinheiro. Também entrando até no mérito da disciplina em si, eu acho que é interessante a proposta porque no curso, né, IAD, a gente não tem muita oportunidade de trabalhar em grupo, né? Trabalhar em dinâmica, né, conhecer novas pessoas. Só mais na época de prova, quando a gente vai ao polo, mas também é uma correria, bate e volta, né? Acaba que nem dá tempo de conhecer ninguém, desenvolver alguma coisa. Então, eu acho que esse momento da disciplina, quer dizer, esse momento, essa disciplina, o que ela traz, né? Essa proposta de trabalho em grupo, né? Algo bem único do curso num todo. Então, acho que é bem interessante também. Agora, eu acho que a maioria, posso dizer que a maioria aqui já está na reta final desse período, né? Boa sorte a quem precisar, infelizmente, fazer EP3. E então, obrigado, professores. Obrigado, Ademir, Thalissa, Eliane, pela oportunidade. E, enfim, gostei bastante de fazer esse pro grupo. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiz esse slide, né? Então, acho que foi a primeira vez que eu fiz. Eu gostei bastante do resultado, mas, particularmente. Então, individualmente, eu também sinto que evoluí e fico muito grato de poder ter, ainda, como um bônus maior, ter contribuído para a evolução do negócio do Leonardo, né? Juliana, vai querer falar um negócio ainda?
Olha, João, em cima do que você falou, antes da Juliana falar, eu queria dizer que para vocês isso também é um portfólio, né? Quando vocês tiverem que falar em ações e atividades que já realizaram, é uma experiência profissional também, tá? Nosso tempo já acabou, né? Praticamente. Acredito eu, já passou do tempo até. Mas eu não tinha finalizado o meu slide porque eu não estava conseguindo abrir o arquivo, mas eu posso pedir para o João implementar nesse, né? E a gente enviar com o slide que eu tinha montado também. Que a gente não conseguiu colocar junto antes, né? E obrigada pela oportunidade, foi muito legal compartilhar isso com todo mundo. Foi uma dinâmica muito divertida mesmo. Gostei bastante da oportunidade. Obrigada. Davidson, Tainá, querem complementar alguma coisa? Eu acredito que não, né? A gente tem o principal, que é o empreendedor falando, então acho que fica, não tem muito o que complementar, né? Ele tira todas as dúvidas. Por isso que eu deixei pro final, né? Ficar rico, Então, né? terminar com chave de ouro, com o próprio Leonardo dando feedback. Então, acho que é isso, né? É isso, pessoal. Bom, Parabéns novamente. Ficou muito legal o projeto de vocês. Precisando da gente, qualquer circunstância, podem contar com a gente aí. Pós-graduação, qualquer tema precisando, podem contar com a gente. E mais uma vez, parabéns. Agora vamos para o último grupo. Grupo de Nova Friburgo. Pessoal, boa noite. boa noite. Quem está falando é o Boa. Estevão. Pedi para compartilharem a tela para poder dar início à apresentação. Eu já compartilhei, não está aparecendo para vocês, não? Apareceu agora aqui. Então, temos os integrantes do grupo: Estevão, Luísa, Suziane, Gleise, Isabelle, Heloísa, Eduardo e o Jean. Vou fazer uma breve introdução, iniciando pelo percurso da pesquisa. Tá? O trabalho ele é uma continuidade ao que foi apresentado na disciplina GDI 1. O microempreendedor é o Alex Costa, manutenção automotiva. Foi indicado pelo aluno Eduardo Guimarães. Foram realizados um total de 6 encontros. E o microempreendedor ele atendeu plenamente aos requisitos da disciplina e demonstrou bastante receptividade e interesse em dar continuidade ao projeto desenvolvido. O microempreendedor, a oficina, ela fica na rua São Jorge, 40, no bairro Badu, em Niterói. Ele é um MEI e ele realiza serviços de manutenção e reparo automotivo. A data da abertura foi no dia 2 de fevereiro de 2017. Ele tem 33 anos, é casado e tem 2 filhos. Os objetivos: transparência, garantia do cliente estar pagando um preço justo, apresentação ao cliente das peças substituídas, né, como forma de comprovar a execução e a necessidade da troca, e entrega do veículo limpo e lavado, reforçando o cuidado e a qualidade no atendimento. E assim, só para relembrar também, o empresário ele encontra-se em processo de expansão do negócio, as obras estão em andamento, né, para a criação de uma nova loja. Observa-se a necessidade de atenção ao enquadramento do faturamento, visto que ele já extrapolou, né, o limite de faturamento do MEI e ele precisa se enquadrar em uma nova categoria empresarial. Ele não possui funcionários contratados, ele é o único responsável pelas atividades operacionais, não possui estratégias de marketing voltadas para a captação e fidelização de novos clientes, e ele manifesta interesse em ampliar não apenas o espaço físico, mas também o portfólio de serviços oferecidos. Passar agora os pontos escolhidos para atuação. Boa noite a todos, meu nome é Suziane. Então, nós verificamos a necessidade de 2 pontos de atuação, né? Contratação de pessoal e a expansão e fortalecimento do marketing. E nós vimos a necessidade de 2 profissionais, um auxiliar mecânico, né, que vai ajudá-lo na realização dos serviços prestados, né, visto que ele é o mecânico principal, e uma recepcionista, que faria tanto atendimento ao cliente, né, atendimento online, contato pelo WhatsApp,
e também iria ajudar nas estratégias de marketing da empresa. A gente informou ele um custo de 2.700 mensais por cada profissional, né, incluindo todas as despesas, né, com profissional, isso baseado no salário mínimo. Mostramos a ele o perfil necessário para cada profissional, né? Um mecânico teria que ter conhecimento técnico em mecânica, de veículos manuais e automáticos, além de noções de lanternagem e manutenção preventiva. E já a recepcionista, né, teria que ter cordialidade, agilidade, possuir conhecimentos básicos de informática e habilidades de redes sociais para ajudar nas ações de marketing. A maneira indicada para ele para divulgar as vagas seria o famoso boca a boca, né, através de indicação de clientes, amigos, anexando a necessidade das vagas, a oferta das vagas na entrada do estabelecimento, através de status do WhatsApp, anúncios em grupos de Facebook, e também informamos a ele como seria realizado esse processo seletivo, né, através da avaliação da competência. No caso do mecânico, deu ruim no computador aqui. Por meio de testes de execução de serviços de estabelecimento, o mecânico iria ajudá-lo para ele poder avaliar, né, a necessidade da contratação ou não. Já a recepcionista, o teste seria feito através de conhecimentos de informática, testes práticos, né, organização de agenda, criação de materiais simples de divulgação, e também verificar as habilidades de comunicação e marketing do contratado, né? Agora, a Luísa vai falar sobre a expansão e fortalecimento do marketing. Isso. Um dos pontos que a gente verificou foi que ele não tem o costume de usar as redes sociais para divulgar o seu trabalho, né? Ele fazia muito pouco, quando dava. E aí a gente identificou que talvez isso seja em função de uma falta de planejamento. Então, a gente fez esse planejamento para o mês de dezembro, simples, assim, onde ele vai mais postar o dia a dia, e como dezembro é um mês que tem uma alta demanda por causa de viagem, então a gente colocou essa coisa de reforçar, né, a mensagem de faça uma revisão antes de viajar e tudo mais, porque às vezes a pessoa nem ia levar o carro, mas vê que ele postou um story e se lembra, preciso levar o carro na revisão e tal, e isso pode atrair, né, clientes já recorrentes, mas também novos clientes. E aí, com esse cronograma, tanto ele quanto a futura recepcionista, né, poderiam gravar os stories, ele mesmo gravar a sua rotina de atendimento, mostrar um carro pronto, né, um trabalho finalizado, aproveitar para gravar quando o cliente for pegar o carro, depoimento do cliente, do que achou, né? É importante, isso reforça, né, a qualidade do serviço dele, fica o registro para quem achar o perfil dele, né, vai se deparar com esse tipo de conteúdo. Mas aí esse cronograma foi mais para mostrar para ele assim que é possível, não é uma coisa tão complicada assim de fazer e de seguir. E aí também fizemos um modelo de story, de post no Canva, que é uma ferramenta assim bastante acessível. Tem uma parte gratuita que já tem vários modelos, então não precisa ser nenhum designer, assim, ele mesmo ou a futura recepcionista poderiam criar artes, né, usando o logo dele. A gente usou basicamente as cores dele, né, do logo, que é preto, branco e vermelho. E já fez uma coisa assim bem interessante, então não precisa de alguém com conhecimento especialista, né, agora, né, de início, então ele mesmo conseguiria fazer isso, ou a futura recepcionista. A gente fez esse modelo aqui, né, para ele usar e já mostrar como é prático. Pode passar, Lu. Boa noite, pessoal. Eu sou a Isabelle, e a gente vai falar sobre os impactos da proposta de melhoria do nosso projeto na vida do Alex. Em curto e médio prazo, a gente prevê uma expansão dos serviços prestados em aproximadamente 150% no volume de atendimentos.
Isso se impulsiona principalmente por conta da obra que ele vai fazer, que vai permitir com que ele armazene mais veículos, armazene veículos, né? Que ele tenha atendimentos simultâneos através da contratação de um novo funcionário, e também pela implementação das estratégias de marketing, uma vez que ele vai ter mais jeito, né? Mais formas de conseguir armazenar os veículos e ter uma outra pessoa, o aumento do volume de atendimentos projetado é de 150%. Com isso, o faturamento se eleva, a gente espera que o faturamento bruto dele passe de 150 mil para 300 mil reais, que ele vai reclassificar, já precisa mesmo reclassificar legal e contabilmente para microempresa, em vez de funcionar como um simples nacional. E ele vai ter a criação dos custos com o pessoal, né? Ele vai precisar separar uma parte do faturamento dele para pagar custos trabalhistas e operacionais. Só que, como a gente vai ver aqui, daqui a pouquinho, todo esse custo vai ser integralmente compensado pelo aumento previsto no faturamento. A gente consegue ver que, mesmo com essas despesas com o funcionário, ele vai ter um ganho de faturamento e ele vai ter um aumento no lucro dele. E isso garante a sustentabilidade do negócio. Dando certo esta etapa, a gente pretende, em um prazo mais longo, expandir o negócio do Alex. A gente, depois de consolidadas todas essas propostas de melhoria e ele já se enxergando como um gestor, né, como um empresário, não apenas parte do operacional da empresa dele, a gente prevê que a gente pode ajudar ele a realizar um estudo de viabilidade, que ele pode já programar a abertura de filiais no empreendimento dele na cidade lá de Niterói. E a gente pretende com isso, né, que ele amplie a presença de marca dele, consiga atender mais pessoas e fortaleça a competitividade regional. Niterói é uma cidade grande, a gente conseguiria fazer, ele conseguiria ter uma filial ali mais próxima dos clientes dele, sem que eles precisassem se deslocar até a sede. E isso, obviamente, né, faria o negócio dele crescer de forma orgânica e sustentável. Agora eu vou passar para o Guimarães. Então, dando continuidade. Então, antes de entrar no relatório de expansão, só para a gente fazer um feedback da apresentação anterior. No caso do Alex, a gente não conseguiu implementar esse relatório de expansão, essa perspectiva futura, só lembrando, ele ainda está fazendo obra e ele depende dessa obra para expandir o espaço físico da oficina dele. Então, a gente não conseguiu ainda implementar isso. Então, seguindo a sugestão do professor Ademir e até da professora Thalissa, a gente fez uma projeção futura baseada numa previsão, não muito fora da realidade hoje do Alex, com relação à quantidade de atendimento mensal que ele já tem hoje, etc. e tal, mas levando em consideração esse aumento em atendimento devido à questão de mídia, de poder ali fazer a propaganda do serviço dele em si. Então, essa parte daqui para frente do trabalho, ela é voltada justamente para essa projeção, que é uma previsão do que a gente fez da realidade do que a gente estima que o Alex conseguiria fazer se realmente ele fizer a contratação desses 2 funcionários, se ele conseguir efetivar essa parte da propaganda, da mídia, enfim. Então, vou dar sequência aqui, mas é só para relembrar fazer esse link com o final da apresentação do anterior. Então, vamos lá, seguindo. A gente fez um relatório de expansão, né, sendo repetitivo, fazendo uma projeção futura da perspectiva que o Alex teria caso, né, desse sequência aí. Então, hoje, a situação dele é como o MEI, só que ele já está extrapolando, ele tem um faturamento médio de R$ 12.500, sendo que ele tem um custo fixo de aluguel, energia, insumos e etc. de R$ 5.000. Ele tem um lucro líquido aproximado por mês de R$ 7.500, só que ele trabalha
individual. Ele não tem contratação de funcionário nenhum e é só ele que faz os atendimentos. E aí teria que mudar, né? Fazer o desenquadramento do MEI para a ME, tendo em vista esse aumento de custos, né? E a complexibilidade administrativa também. Teria que fazer a contratação dos 2 funcionários, como já foi falado, um que seria o mecânico auxiliar e um outro que seria recepcionista que faria o atendimento, a parte de marketing, etc e tal. E aí, com esse aumento de serviço, o auxiliar iria ajudar ele na parte operacional da oficina. Então, a gente calculou uma estimativa de custo com relação a isso. Então, o salário do mecânico auxiliar ele vai variar em torno de R$ 2.200, que é o piso médio do Rio de Janeiro, mais encargos, que é INSS, FGTS, férias, 13º, R$ 1.540 mensais, mais o salário da recepcionista, 1.800, mais encargos do salário da recepcionista, né? Sobre o salário da recepcionista, mais de 1.260, e aí ele teria um custo adicional somente com o pessoal, com esses 2 empregados, de R$ 6.800 ao mês. E aí teria mais a parte da contabilidade e obrigações fiscais em R$ 800, o marketing digital, que seria implementado, R$ 1.000 por mês mais ou menos, mais os custos fixos anteriores, que esse daí não vai ter como ele fugir, que seria o aluguel, energia e etc e tal. Então ele teria um custo total mensal estimado de R$ 13.600 por mês com a contratação desses 2 funcionários, com a implementação do marketing, mais a parte, né, trabalhista ali, INSS, FGTS, esses encargos sociais e mais a contabilidade. Pode passar. E aí, esse faturamento projetado dele após a expansão, a gente calculou de acordo com os atendimentos que hoje ele tem. E aí a gente projetou, né, uma porcentagem com relação a um período pré-determinado, em que ele aumentaria esse atendimento dele. E aí, aumentando a quantidade de atendimento mensal, automaticamente ele aumentaria o faturamento também dele. Então, a gente fez um faturamento estimado. A gente acredita que essa alteração, ele fazendo, essa implementação, nos primeiros 3 meses, ele não teria aumento ainda significativo, ele continuaria tendo o faturamento estimado dele de 12.500, aí mais à frente isso vai gerar um impacto negativo, até que, e aí vai ser demonstrado nos slides mais à frente, até que isso venha a começar a entrar num ponto de equilíbrio para ele começar a ter o lucro. Do 4º mês ao 6º mês, ele já teria uma variação de 20% no seu faturamento, ou seja, passaria de 12.500 para R$ 15.000 ao mês. Do 7º ao 9º, teria uma variação de 36%, teria um faturamento estimado de 17.000. Do 10º ao 12º mês, dentro de um ano, ele teria uma variação de 52% e teria já um faturamento estimado de R$ 19.000 mensais. Do 13º ao 18º mês, uma variação de 66%, e aí teria um faturamento estimado de 20.750, e ao final de 2 anos, que é onde a gente acha que ele já teria ultrapassado o ponto de equilíbrio, já teria tirado o prejuízo dele, já estaria tendo lucro com esse investimento, com essa projeção futura, ele teria uma variação aí de 92%, ou seja, quase dobraria o seu faturamento e ficaria com faturamento mensal estimado em torno de R$ 24.000. Heloísa? Boa noite, estão me ouvindo? Estamos. Então, começando agora, continuando, né, a parte financeira e expansão da oficina. No tópico 4, a gente levantou o investimento inicial que o empreendedor precisa fazer, né? Esse valor inclui a reforma, compra de ferramentas, alguns equipamentos novos e também a contratação de 2 funcionários, né? Somando tudo, esse investimento fica em torno de R$ 43.000. É basicamente o que ele precisa ali para conseguir atender mais clientes e poder melhorar a estrutura. Pode passar. No tópico 5, a gente analisou a projeção financeira e o tempo de retorno desse investimento.
pelos cálculos, a gente começa a se pagar ali por volta do sexto mês, quando o faturamento já cobre, né, todos os gastos, e depois disso ele passa a ter um lucro mais estável e crescente. Pode passar. No tópico 6, a gente calculou o retorno, né, do investimento pelas estimativas ali em torno de 13 a 15 meses. Em 15 meses, na verdade, o lucro acumulado fica em torno de 46.500, o que mostra, né, que esse projeto realmente compensa. No tópico 7, a gente tem os gráficos que deixam tudo mais fácil de visualizar, né? Esse primeiro, ele mostra o crescimento do faturamento depois da expansão. E pode passar por o slide, por favor. Esse segundo, ele mostra o aumento do lucro líquido mês a mês. Então, no geral, os números mostram que a expansão é bem viável e que vai ajudar bastante no crescimento da oficina. Boa noite, pessoal. Eu sou a Gleice. Então, dando continuidade aqui, o relatório de expansão ele vai mostrar, né, projeções e estratégias com o intuito de difundir os negócios, considerando a mudança no enquadramento de MEI para ME e a contratação de 2 empregados, né, que são a recepcionista e o mecânico auxiliar. As projeções, elas indicam que o ponto de equilíbrio, que é quando a receita ela é suficiente para cobrir os custos, né, o ponto ele vai ser a partir do sexto mês, né, das implementações. Pode passar, por favor. Esse é o gráfico, né, que mostra a estimativa dos custos e faturamento do prazo de 2 anos. Pode passar, por favor. Já esse aqui mostra o lucro acumulado também no período de 2 anos. A estimativa, né, no caso. Pode passar. Essa tabela aqui já é a projeção, né, a estimativa do faturamento nos 12 primeiros meses e os custos fixos também estimados. Pode passar, por favor. Essa aqui é a mesma coisa que o anterior, né? Faturamento e custos, só que no segundo ano. Pode passar. E com isso a gente considera uma margem a gente passou a considerar uma margem de contribuição de 40%, né? Acho que é uma margem bem interessante. Um preço de R$ 800 por cada serviço. E aí o ponto de equilíbrio, né? Seria de 42,5, né? Para arredondar, 43 serviços ao mês, que a partir disso a empresa conseguiria, né, cobrir todos os custos e obter lucro. Boa noite, todo mundo consegue me ouvir? Sim. Sim. Eu sou o Jean e vim trazer as conclusões. Após essas reuniões que nós tivemos com o empreendedor Alex, a gente conseguiu confirmar, através da análise financeira operacional, a viabilidade da total expansão da oficina. Também com a contratação de 2 novos colaboradores, isso trará um grande ganho de eficiência operacional, o atendimento será devidamente melhorado e também o marketing será expandido. Isso terá um retorno praticamente a longo prazo, que é a proposta da disciplina, a gente acompanhando o empreendedor para ele poder se desenvolver, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Com isso, o faturamento ele tende a dobrar no período de 2 anos. E todo o grupo se reuniu para trazer recomendações estratégicas para o Alex, principalmente manter um controle rigoroso dos custos e fluxo de caixa, que todos sabem que tem um impacto crucial na transformação de um negócio, monitorar o desempenho mensal e ajustar os preços conforme a demanda, que com a evolução da empresa, com o crescimento, os serviços são profissionalizados de forma maior e com isso o mercado tem que ser acompanhado, ou seja, o maior preço para acompanhar um serviço de qualidade, tem que investir na melhoria do marketing digital e parcerias locais, como trouxemos na última apresentação brindes com outras lojas que tenham serviços correlatos, como instalação de para-brisas ou vidros. Também planejar principalmente a expansão física após a consolidação dos resultados, que com o crescimento da expansão física, a gente tem uma divulgação também maior da marca. E com base nesses resultados, todo esse plano ele é economicamente sustentável e favorável ao empreendedor e a sua futura expansão profissional. Essa ampliação da estrutura e da equipe vai aumentar o fortalecimento da marca, ter maior fidelização e retorno dos clientes e um aumento expressivo, com base nos gráficos apresentados, da lucratividade da empresa.
Pode passar, por favor. Com isso, a gente também analisou a devolutiva do empreendedor. Após toda essa apresentação, todas as reuniões, as propostas que nós trouxemos e com a devolutiva dos professores, o Alex identificou que a utilização dos marketing aliada à contratação de novas pessoas especializadas nas funções de recepcionista e de auxiliar mecânico vai possibilitar um aumento na carteira e diversidade dos clientes e do ticket médio dos serviços prestados, e um médio e longo prazo, resultando em uma margem de lucro maior. Também foi percebido que o crescimento dos meus clientes e estabelecimento de parcerias contribuem significativamente e cada vez maior para o aumento da receita mensal, contribuindo diretamente com o que foi apresentado anteriormente, com a estimativa de projeção da lucratividade. Outro ponto devidamente ser destacado pelo próprio empreendedor é que a definição de uma estrutura de custos que seja bem clara, objetiva e organizada é essencial para a gestão financeira da oficina, que, como ele está pretendendo expandir, ter essa transição entre algo seguro e sustentável vai ser crucial para ele não poder ter qualquer problema no futuro, na futura expansão do seu negócio. Com isso, tendo um maior controle das despesas, como peças, materiais e mãos de obra, tudo que envolve a operacional, o pré-operacional, o operacional e o pós-venda, evitando tipos de gastos necessários e direcionando corretamente recursos para cada setor que vai ser necessário para esse crescimento do serviço. Outro ponto crucial, que o empreendedor demonstrou muito interesse pelas ideias apresentadas, e especificamente pela proposta de publicar vídeos em canal no YouTube, conforme diversificar o marketing empresarial. Além do boca a boca, além da divulgação online, o custo, sabe que hoje em dia os vídeos no YouTube têm uma grande margem de reconhecimento, de divulgação, principalmente pelos bots que jogam de acordo com o que a pessoa vai pesquisando. Se a pessoa necessita daquele serviço, ela vai receber isso através do marketing digital, através do YouTube, do Instagram, etc. E outro ponto, ele destacou a importância da contratação de um mecânico auxiliar para atender a demanda crescente de serviços com a expansão da loja. Foi concluído, portanto, que o empreendedor reconheceu a necessidade de realizar ajustes estratégicos, estruturais e pontuais para poder ter um maior desenvolvimento profissional, visando o crescimento da marca e também o crescimento do espaço físico e a consolidação da marca no mercado de forma geral. Obrigado. Tem mais alguém para falar? Acho que não, né? Não, foi o último. Obrigado. Parabéns, gente, pela apresentação. Vocês conseguiram projetar muito bem, né? Fazer os cálculos para o futuro. Eu fiquei pensando, enquanto vocês iam falando, falei assim, deixa eles terminarem de falar tudo. Ele talvez deve ter ficado um pouco assustado com o gasto que ele teria e, de repente, o quanto que ele teria que trabalhar para ter esse lucro. E aí, talvez por isso que ele achou a ideia do marketing melhor, né? Porque é algo que é mais factível, que ele consegue fazer agora, por hora. E depois pensar mais sobre essas estratégias que vocês apresentaram para ele. Não é isso? Na verdade, foi aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Hoje ele já faz o atendimento pelo WhatsApp, mas é ele fazendo, ele é o único que trabalha. Então, quando ele está na parte operacional, ele não consegue responder os outros. Então, acaba que essa parte ele deixa a desejar. Então, a gente colocou a questão da contratação da recepcionista para ela poder fazer isso de forma ativa. Hoje não tem tanta efetividade. Ele às vezes responde depois do horário, responde no dia seguinte, e isso acaba que para clientes novos, os clientes que são fiéis a ele, beleza, mas os clientes novos, então Acabam desistindo. gera ali um certo, né, um pé atrás, pô, o cara é enrolado e não sei o que das contas. Então a ideia é mais ou menos essa. Só que a gente tem a certeza absoluta, e a gente passou isso para o Alex, que ele colocando uma recepcionista para fazer essa parte, essa propaganda, esse marketing ativo ali, que vai realmente ficar de forma efetiva, isso vai trazer mais clientes para ele. E ele hoje, sozinho na parte operacional, ele já fica meio que sobrecarregado. Então, uma coisa vai linkar a outra, não vai ter jeito. Automaticamente, quando ele colocar uma recepcionista e começar a fazer esse marketing ativo dele e começar a aumentar a clientela, hoje
Hoje o problema dele é o marketing. Ele não consegue responder rápido nem nada disso. A partir do momento que aumentar a clientela, o problema vai ser outro. Vai ser que ele não vai dar conta na quantidade de serviço que vai aparecer. Então, automaticamente, ele vai ter que contratar um mecânico auxiliar para ajudar ele na parte operacional. Porque ele sozinho não vai dar conta nesse aumento de serviços, né? A gente chegou ali no ponto de equilíbrio de 42,5, 43 serviços mensais. Ele hoje, ele faz em torno de 20 a 22, 3 serviços. Então, praticamente dobraria, da mesma forma que dobraria praticamente o faturamento dele, né? Então, ele não vai dar conta se ele não colocar também o mecânico. Então, é meio que uma coisa vai seguir casada com a outra. Ele É uma precisa dessa pessoa. consequência. Porque ele vai precisar da pessoa para fazer o marketing vai aumentar a clientela e ele vai precisar de alguém para desenrolar a parte operacional, porque senão ele também não vai dar conta. E aí a gente volta para o mesmo problema. Ele hoje no marketing ele demora a responder e acaba que ele perde cliente por causa disso. E aí, no momento que ele tiver muito cliente, que o marketing estiver bombando, se ele não tiver uma saída na oficina e ficar com o carro lá muito tempo na oficina e não conseguir dar vazão, ele também vai perder cliente do mesmo jeito, só que aí vai ter um outro problema. Aí ele já tem o custo da recepcionista. Então, ele vai ter o custo da recepcionista, que vai aumentar lá no custo mensal dele, mas ele não vai ter esse retorno porque ele não vai conseguir dar seguimento na parte E ficou operacional. claro para ele essa parte? Ficou, né? Ficou. Ele está muito afim de fazer, está muito interessado, mas é como a senhora falou, ele está com o pé atrás ainda com relação ao valor desse capital aí que ele teria Mas é um que tirar. amadurecimento. Exato. Foi isso que a gente conversou com ele, na verdade. Se ele não se arriscar, ele vai ficar do jeito que está. E aí ele não vai nem para trás nem para frente, vai ficar nessa, vai estagnar. Ele já está estagnado, na verdade. E aí é uma questão de fazer um investimento que não é tão grande assim para ter um retorno esperado de ter um ponto de equilíbrio ali no 13º mês, 15º mês, e para começar realmente a partir do segundo ano já começar a ter um lucro já de retorno já tirando esse investimento e conseguindo pagar todo mundo sem problema nenhum. Isso aí não tem como, a gente falou com ele. Nos primeiros 3 meses ele vai bater 0 a 0. É por isso que a gente calculou esse investimento total inicial de 43 mil, porque ele tem que fazer um capital de giro pelo menos nos primeiros 2 meses da operação. E aí o restante é o marketing, equipamento, não sei o quê, mas que ele vai conseguir alcançar um ponto de equilíbrio um pouquinho a mais de um ano e logo em seguida ele já começa a estabilizar tendo o lucro dele. É um risco, né? Todo empreendimento é um risco. Então, Eduardo, eu acho que esse ponto do risco é a grande questão do empreendedor, mas tem por trás disso também a necessidade de uma mudança de comportamento, né? Ele Sim. precisa mudar. Então, o tamanho do risco ele está diretamente ligado à dificuldade dele de mudar. Mudar em termos operacionais mesmo, porque você acabou de falar, ele coloca uma pessoa, aumenta o marketing, precisa de alguém para ajudar, para poder atender aquilo que ele prometeu, né? E isso é um círculo vicioso ou virtuoso, dependendo de como ele se comporte. Então, o importante para esse empreendedor é identificar isso, que o tamanho do risco está diretamente ligado à sua própria possibilidade de mudança, né? E determinação de fazer isso, porque a gente tem dificuldade de mudar, né? A gente acostuma a fazer as coisas de uma determinada maneira, e aí é fácil para a gente fazer daquela maneira porque a gente criou o hábito. Mas, nesse caso, como vocês demonstraram para ele, se ele não fizer um esforço para que essa mudança se dê a partir dele próprio, ele não vai conseguir mudar, nem melhorar. Então, isso está diretamente ligado a ele. Mas vocês fizeram uma demonstração muito boa disso.
Então, parabéns ao grupo, gostei muito também do trabalho de vocês, estou bem feliz de ver o nível dos trabalhos que vocês estão apresentando. Valeu, gente. Valeu, professor. Obrigado. Parabéns, pessoal, pela apresentação. Quando vocês trazem números para o empreendedor, também ele amplia o leque dele, né? A visão dele, que pô, tem tal custo, mas posso ter tal benefício. Então, quando você traz números para ele, fica muito gratificante para ele e para vocês também, por causa da experiência dele, né? Apresentando o projeto para ele e no mais, né? Parabéns, pessoal, pela apresentação e pelo projeto. Obrigada, professor. Obrigada. Muito obrigada. Tem mais algum grupo, não? Não, esse foi o último. Eu quero parabenizar a turma, conforme a professora Eliane falou, eu fiquei bastante bem impressionada com o nível dos trabalhos, com o engajamento de vocês, com o comprometimento. Dá para ver nas apresentações, da forma que vocês expressaram, como vocês falaram, que vocês realmente participaram ativamente do trabalho. Parabéns. Obrigada pelo semestre. Quero agradecer também aos professores, professora Eliane, professora Ademir, pela participação aqui na disciplina, que é sempre muito enriquecedor quando a gente tem outros professores também analisando o trabalho de vocês. Tá bom? As notas, eu não sei, a gente tem um prazo, Ademir, para. Até o final do mês para lançar, porque ainda tem a P3, então dá para lançar até o final de dezembro. Final de dezembro, não, começo de dezembro. Mas não Tá. se preocupem, porque eu estava vendo lá uns comentários no grupo de WhatsApp, foi um erro do sistema, nós vamos corrigir e as notas serão lançadas, tá bom? Quanto ao projeto de hoje que foi apresentado, o prazo para me entregar é até semana que vem, até o dia 24, tá, gente? E o vídeo eu vou tentar passando amanhã ou no máximo quarta. No mais, parabéns a todos e faço as minhas palavras de Thalisa, de Eli. É tão gratificante quanto para vocês, quanto para a gente também vendo a apresentação de vocês, gente. Pode ter certeza nisso. A experiência também é gratificante para todos, tá? Que é isso, né, gente? Valeu, Valeu, meninos, gente. parabéns. Parabéns, pessoal. Foi muito bom, foi um Obrigado, gente. Forte semestre abraço. enriquecedor. Um beijo para todos. Tchau, gente. Tchau, Beijo. gente. Abraço. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.